O velho bateu no portão 3 vezes. Ninguém abriu. Bateu de novo. A mão grossa fez o ferro tremer. Do outro lado, passos no cascalho. Um empregado novo, contratado fazia menos de 2 meses, apareceu na fresta do portão. Olhou para o homem do lado de fora. Chapéu amassado, camisa desbotada, calça com remendo no joelho, barba de 1 semana, sapato empoeirado. Aqui não tem esmola, moço. O velho não respondeu. Olhou para o empregado. Olhou para o portão de ferro que ele mesmo mandou forjar em 98, quando a fazenda ainda não tinha nome. Olhou para o caminho de pedra que colocou com as próprias mãos, pedra por pedra, num janeiro de 40 graus. O empregado fechou o portão. O velho ficou parado, do lado de fora da própria casa, do lado de fora de tudo que construiu em 40 anos de vida. Osvaldo tinha 67 anos. Tinha levantado aquela fazenda do zero, da primeira cerca de arame até o último telhado. Tinha criado 3 filhos. Tinha enterrado a mulher 3 meses antes. E agora estava de pé na estrada de terra, com R$ 20 no bolso e uma pergunta que não saía da cabeça desde o dia do enterro. Se eu não tivesse nada, quem ficava? Conceição morreu numa terça-feira de agosto. O velório foi na sala grande da fazenda, a mesma sala onde Osvaldo pediu ela em casamento 41 anos antes. Naquele tempo, a sala ainda era de chão batido e não tinha janela. Osvaldo colocou a primeira janela com as próprias mãos, porque Conceição disse que gostava de ver o pôr do sol enquanto cozinhava. Conceição sempre soube quem Osvaldo era. Conhecia o homem que acordava antes do sol e dormia depois do escuro. O homem que falava pouco e fazia muito, que comprou a primeira vaca com dinheiro de 3 safras de mandioca, que levou 10 anos para colocar piso na casa e nunca reclamou do chão frio. No velório, Osvaldo sentou no canto. Segurava o chapéu com as 2 mãos, como se fosse a única coisa que sabia segurar naquele momento. Renato, o mais velho, passou o velório no telefone. Falava com o advogado, falava com o contador. Falava com todo mundo menos com o pai. Tinha 40 anos, terno engomado, relógio que custava mais que um bezerro. Administrava os negócios da fazenda e já se apresentava como dono em reunião de banco. Carla chegou de São Paulo com o marido. Ficou 2 horas. Abraçou o pai com pressa, o tipo de abraço que tem hora para acabar. Antes de perguntar como o pai estava, perguntou sobre o testamento. Lucas, o caçula, ficou do lado de Osvaldo o velório inteiro. Não disse nada. Só ficou ali, sentado no banco de madeira, com a mão no ombro do pai. Osvaldo pensou que pelo menos um tinha puxado a mãe. 3 semanas depois do enterro, Renato apareceu na fazenda com uma pasta de documentos. Sentou na mesa da cozinha, a mesma mesa onde Conceição fazia pão todo sábado, e espalhou os papéis. Procuração. Transferência de bens, reorganização societária. Pai, a gente precisa organizar as coisas. O senhor não precisa se preocupar com isso. Deixa comigo. Osvaldo olhou para os papéis, depois olhou para o filho. Renato falava com o tom de quem já decidiu. Não estava pedindo permissão, estava avisando. Eu me preocupo com o que é meu, Renato. Renato guardou os papéis. Saiu sem almoçar. 1 semana depois, Carla ligou. Queria saber da casa na cidade, a que Osvaldo comprou para Conceição ficar perto do hospital quando ficou doente. O marido dela precisava de um escritório. A casa da sua mãe, Carla? Pai, a mãe não está mais lá. Osvaldo desligou o telefone. Ficou olhando pela janela da cozinha. O pé de manga que Conceição plantou quando Lucas nasceu estava carregado. Ninguém tinha colhido. Naquela noite, Osvaldo sentou na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrela. Conceição gostava de contar estrela. Dizia que cada uma era um dia bom que eles tinham vivido juntos. Osvaldo nunca contou. Acreditava nela. A pergunta chegou devagar, como água subindo no rio depois da chuva. Não veio de uma vez. Veio em pedaços, em cada telefonema sobre documento, em cada visita que durava menos que a viagem. Se a fazenda sumisse, se o gado morresse,
Se a conta zerasse, quem ia ficar sentado naquela varanda com ele? Osvaldo conhecia a resposta que queria, mas não confiava nela. Lucas apareceu no dia seguinte. Chegou de manhã cedo, de bota e chapéu, como sempre. Sentou na varanda do lado do pai. Ficaram os dois olhando para o pasto em silêncio. Lucas não falou em testamento, não falou em documento, não falou em casa. "O senhor comeu, pai?" Osvaldo balançou a cabeça. Lucas foi para a cozinha e voltou com 2 pratos de arroz com ovo. Comeram juntos, sem falar. Quando terminou, Lucas levou os pratos, lavou, guardou. Antes de sair, parou na porta. "Se o senhor precisar de alguma coisa, é só falar." Osvaldo olhou para o filho. Queria acreditar com tudo que tinha. Mas a dúvida é uma coisa que entra devagar e sai difícil. Conceição saberia dizer se Lucas era de verdade ou se era só o único que ainda não tinha pedido nada. Conceição saberia. Osvaldo não sabia mais. Naquela tarde, procurou Dona Zefa. A cozinheira estava onde sempre estava, no fogão, mexendo uma panela de feijão com a mesma colher de pau de 20 anos. 30 anos naquela cozinha. Dona Zefa viu os filhos nascerem, viu Conceição adoecer, viu Osvaldo envelhecer, conhecia cada canto daquela casa e cada silêncio daquele homem. "Zefa, eu vou sair por uns dias." Dona Zefa não perguntou para onde, não perguntou por quê. Conhecia Osvaldo tempo suficiente para saber que quando ele decidia, estava decidido. "Quer que eu guarde sua comida?" "Não, não guarda nada. Quando perguntarem, diz que não sabe onde eu fui." Dona Zefa secou as mãos no pano de prato. Olhou para o patrão, com o olhar de quem entende mais do que ouviu. "O senhor vai voltar?" "Vou." Osvaldo subiu para o quarto. Abriu o guarda-roupa. Passou direto pelas camisas boas, pelas calças novas, pelo sapato de couro que Conceição deu no último aniversário dele. Foi para o fundo do armário. Achou uma calça velha, de quando ainda trabalhava na roça com as próprias mãos. Uma camisa desbotada, que Conceição já tinha pedido para jogar fora 3 vezes. O chapéu antigo, amassado, que usava antes de ter dinheiro para comprar outro. Vestiu tudo. Se olhou no espelho do quarto. O homem que olhava de volta não era o dono da fazenda São Joaquim. Era o Osvaldo de 40 anos atrás. O que chegou naquela terra com uma muda de roupa e um facão. Tirou a aliança, colocou no criado mudo, do lado da foto de Conceição. Ela estava sorrindo na foto, com o vestido florido que usava nos domingos. Osvaldo olhou para a foto por um tempo. Depois, tirou o relógio. Tirou a carteira. Pegou uma nota de 20 de uma gaveta e enfiou no bolso. Desceu a escada. Passou pela cozinha. Dona Zefa estava de costas, mexendo o feijão. Não se virou. Osvaldo saiu pela porta dos fundos, a mesma porta por onde entrou na primeira vez que pisou naquela terra, quando não tinha nada além do facão e da vontade. O plano era simples: sumir por 2 semanas, andar pela cidade como um velho qualquer, aparecer na fazenda como um estranho pedindo comida, ligar para os filhos de um número desconhecido, dizer que conhecia o pai deles e que ele estava doente, sem dinheiro, precisando de ajuda, ver quem aparecia. Osvaldo caminhou 3 quilômetros até a estrada principal. O sol de março batia nas costas. As cigarras cantavam nos 2 lados do caminho. Ele conhecia cada árvore daquela estrada. Tinha plantado metade delas. Chegou na cidade a pé. Os pés doíam. O sapato velho apertava num lugar que o sapato novo não apertava. Osvaldo lembrou que caminhava essa distância todo dia quando era novo. 40 anos atrás, 3 quilômetros era nada. Agora era bastante. Ninguém reconheceu o dono da maior fazenda da região. Ninguém olhou 2 vezes para o velho de chapéu amassado e camisa desbotada. O dono do mercado, que todo mês mandava cesta de Natal para a fazenda, passou por ele na calçada sem diminuir o passo. A moça do cartório, que chamava ele de seu Osvaldo, com sorriso largo toda vez que ele entrava, desviou dele na calçada como se desvia de poste.
Osvaldo sentou num banco da praça. A mesma praça onde casou com Conceição, na igrejinha branca do outro lado. Olhou para a cidade que ajudou a construir, a igreja que doou o sino, o posto de saúde que financiou a reforma, a escola onde os 3 filhos estudaram, com a quadra que ele pagou do próprio bolso. Ninguém parou. Ninguém perguntou se ele precisava de água, de comida, de alguma coisa. Osvaldo ajeitou o chapéu, levantou do banco, começou a andar em direção à fazenda. 3 horas depois, estava no portão. Bateu 3 vezes. O empregado mandou ele embora. Osvaldo olhou para o portão fechado, para o caminho de pedra, para as mangueiras que ele plantou quando Renato nasceu, que agora davam sombra para a casa inteira. Ficou ali, do lado de fora de tudo que construiu, sem aliança, sem relógio, sem nome. O sol desceu atrás das mangueiras. Osvaldo não saiu do lugar. A primeira noite foi a mais longa. Osvaldo sentou no banco da praça e ficou ali até o último poste acender. A cidade ficou quieta. As lojas fecharam. Os carros sumiram. Só ficou o som dos grilos e o vento nas árvores da praça. Ele não dormia num banco desde os 20 e poucos anos, quando viajou de carona para comprar a primeira muda de café. Dormiu na rodoviária de Ribeirão 3 noites seguidas, esperando o homem que ia vender as mudas. Naquela época, dormir no duro era normal. O corpo aguentava. O corpo de 67 anos reclamava diferente. O frio da madrugada entrou pela camisa desbotada. Osvaldo cruzou os braços. Ajeitou o chapéu sobre o rosto. Tentou dormir. Acordou com o barulho de uma carroça passando na rua. O céu estava começando a clarear. O corpo inteiro doía. As costas, os joelhos, o pescoço. Osvaldo se levantou devagar. Olhou em volta. A praça estava vazia. Sentou de novo. Esperou o sol subir. Por volta das 7, a cidade começou a acordar. O padeiro abriu a porta. O cheiro de pão quente cruzou a praça. Osvaldo sentiu o estômago apertar. Os 20 reais estavam no bolso. Podia comprar pão, mas se comprasse pão todo dia, o dinheiro acabava em menos de uma semana. Foi quando o homem apareceu. Chegou empurrando um carrinho de mão cheio de caixas de isopor. Baixo, magro, pele queimada de sol. Devia ter uns 50 anos. Estacionou o carrinho do outro lado do banco e começou a organizar as caixas. Abriu uma, tirou salgados. Abriu outra, tirou garrafas de café. Olhou para o velho no banco. Dormiu aí? Osvaldo fez que sim com a cabeça. O homem não disse mais nada. Terminou de organizar o carrinho. Serviu um café numa tampinha de garrafa térmica e estendeu para Osvaldo. Toma, café é de hoje. Osvaldo pegou a tampinha. O café estava forte e doce. Tomou devagar. O homem tirou um salgado da caixa, um pastel de queijo e colocou no banco do lado de Osvaldo sem falar nada. Voltou para o carrinho. Começou a trabalhar. Osvaldo olhou para o pastel. Olhou para o homem. O homem não olhou de volta. Não esperava agradecimento. Não esperava conversa. Fez o que fez e seguiu. Osvaldo comeu o pastel. Fazia tempo que um pastel de queijo não tinha aquele gosto. O nome do homem era Seu Bira. Osvaldo descobriu por que uma mulher veio comprar café e chamou ele pelo nome. Seu Bira vendia salgado na praça havia 12 anos. Todo dia, mesmo horário, mesmo carrinho. Morava numa casa alugada perto da rodoviária. Não tinha carro, não tinha terra, não tinha gado. Tinha o carrinho e as mãos. Osvaldo ficou na praça a manhã inteira. Observou. Seu Bira tratava todo mundo igual. O vereador que parava o carro para comprar café. A menina da escola que pagava com moeda. O catador de latinha que passava todo dia e ganhava um copo sem pagar. Todo mundo era gente. Todo mundo recebia o mesmo café forte da mesma garrafa térmica. Ninguém tinha ensinado Seu Bira a fazer isso. Era assim e pronto. No começo da tarde, Osvaldo saiu da praça.
Andou pela cidade, queria ver o que um velho sem nome via de diferente. Passou na frente da loja de material de construção, onde comprou o primeiro saco de cimento para a fazenda. O dono, seu Valdir, estava na porta. Osvaldo o conhecia havia 30 anos. 30 anos de conta aberta, de fiado pago sempre no dia, de aperto de mão. Seu Valdir olhou para ele. Olhou através dele. Voltou para dentro da loja. Passou na frente do restaurante onde levava Conceição nos aniversários de casamento. A moça da recepção olhou para o velho de chapéu amassado parado na calçada e fechou a porta de vidro. Osvaldo parou na frente da farmácia. Lembrou que Conceição tomava 4 remédios por dia nos últimos meses. Ele ia toda semana buscar. O farmacêutico sempre perguntava por ela, sempre mandava lembranças. Osvaldo entrou, pediu um copo de água. O farmacêutico olhou para ele por cima dos óculos. Tem bebedouro na praça, amigo. Osvaldo saiu da farmácia, parou na calçada. A cidade onde morava havia 40 anos não o reconhecia sem o carro, sem o chapéu bom, sem o nome. O sino da igreja que ele doou tocou 3 horas. Osvaldo olhou para o sino. Ninguém mais lembrava quem pagou por ele. O nome estava gravado numa plaquinha de bronze do lado da porta, mas plaquinha ninguém lê. Voltou para a praça. Seu Bira estava vendendo café para um grupo de motoboys. Osvaldo sentou no banco, cansado, não dos quilômetros, de outra coisa. No meio da tarde, ouviu uma conversa entre 2 mulheres que pararam para comprar salgado, Falavam do seu Osvaldo, o seu Osvaldo da fazenda. Sumiu, menina, ninguém sabe para onde. Sumiu como? Homem daquele tamanho não some assim. O filho mais velho está desesperado. Ligou pro delegado ontem. Osvaldo abaixou o chapéu e ficou quieto. As mulheres foram embora sem olhar para ele. Pro mundo, ele era só um velho no banco. Renato ligou pro delegado. Essa informação ficou rodando na cabeça de Osvaldo o dia inteiro. Ligou pro delegado. Mas por quê? Porque estava preocupado com o pai ou porque estava preocupado com o que ia acontecer se o pai não voltasse para assinar os papéis? No fim da tarde, Osvaldo foi até o orelhão da praça. Discou o número de Renato. Atendeu no segundo toque. Alô? Osvaldo engrossou a voz. Falou devagar, como quem não tem costume de usar telefone. Moço, eu tô ligando porque conheço o seu pai, seu Osvaldo. Ele tá mal, tá doente, sem dinheiro, precisando de ajuda. Silêncio do outro lado. 3 segundos. 5. Quem tá falando? Sou um conhecido dele. Ele me pediu para ligar. Renato respirou fundo. Osvaldo ouviu o barulho da respiração pelo telefone. O senhor sabe onde ele tá? Sei. Então fala para ele voltar para casa. Diz que tem coisa para resolver aqui. Documento, assinatura, diz que é urgente. Osvaldo segurou o telefone com força. A mão doía no plástico. Moço, eu disse que ele está doente, precisando de ajuda. Eu entendi. Mas primeiro ele precisa voltar. Tem coisa pendente. Renato desligou. Osvaldo ficou com o telefone no ouvido, ouvindo o sinal de ocupado. Colocou o aparelho no gancho. Devagar. Encostou a testa no orelhão. Ficou ali. Depois de um tempo, discou o número de Carla. Carla atendeu no 5º toque. A voz era apressada, como se estivesse no meio de outra coisa. Osvaldo repetiu a história. Seu pai tá mal, sem dinheiro, precisando de ajuda. Meu Deus, ele tá onde? Tá aqui na cidade. Olha, eu tô em São Paulo. Não tenho como ir agora. Liga pro meu irmão, o Renato. Ele tá mais perto. O número dele é... Eu já liguei pro Renato, dona. Ah, então tá. O Renato resolve. Me mantém informada, tá? Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, liga pra mim. Carla desligou. Qualquer coisa, desde que não fosse ela ter que sair de São Paulo. Osvaldo olhou pro telefone. Faltava um número. Lucas. Discou devagar. O telefone tocou 1 vez, 2,
3, 4, 5, 6. Caiu na caixa postal. Osvaldo não deixou o recado. Voltou para o banco da praça. Seu Bira estava guardando o carrinho. Olhou para o velho. O senhor vai dormir aí de novo? Vou. Seu Bira terminou de guardar as caixas. Caminhou até o banco. Sentou do lado de Osvaldo. Abriu uma marmita de alumínio. Arroz, feijão, ovo frito, couve. Dividiu no meio com a tampa da marmita. Empurrou metade para o lado de Osvaldo. Come. Não precisa, moço. Ninguém precisa. Come. Comeram juntos no banco da praça, em silêncio. Seu Bira não perguntou o nome, não perguntou de onde veio, não perguntou o que aconteceu. Dividiu a comida como quem divide o óbvio. Osvaldo olhou para o homem do carrinho de salgado, um estranho, sem terra, sem gado, sem conta no banco. E ali estava ele, dividindo a janta com um velho que nunca viu na vida. Enquanto isso, na fazenda São Joaquim, as luzes da sala grande estavam acesas. Dona Zefa ouviu tudo da cozinha. Fazia isso havia 30 anos. A cozinha ficava do lado da sala, separada por uma porta que nunca fechava direito. Dona Zefa sabia de tudo o que acontecia naquela casa. Sempre soube. Renato chegou primeiro, estacionou na frente da casa, desceu do carro batendo a porta, entrou sem tirar o sapato. Ligou para Carla no viva voz. A voz dela saía metálica pelo telefone. Ele sumiu, Carla. Faz 2 dias. Eu sei. Recebi uma ligação de um homem dizendo que o pai está doente. Eu também recebi. Deve ser golpe. E se não for? Se não for, ele que volte para casa. Tem documento para assinar. O inventário da mãe está parado. Dona Zefa colocou a panela no fogo. As mãos tremiam. De raiva, não de idade. 30 anos ouvindo o que não devia e calando o que não podia. Renato, e se ele morrer? A pergunta de Carla ficou no ar. Dona Zefa parou de mexer a panela. Não vai morrer. O velho é forte. Mas e se morrer? O testamento está pronto? Renato não respondeu na hora. Quando respondeu, a voz era baixa. Não sei, ele nunca me deixou ver. Então a gente precisa achar ele logo. Lucas chegou meia hora depois. Entrou pela porta dos fundos, de bota suja de barro. Dona Zefa ouviu os passos dele na cozinha, pesados, apressados. Ele entrou na sala. Onde ele está? Renato olhou para o irmão. Se eu soubesse, não estava aqui. Vocês ligaram para todo mundo? Hospital? Delegacia? Já falei com o delegado. Ele vai abrir uma busca amanhã se o pai não aparecer. Lucas ficou parado no meio da sala, as mãos sujas de terra, a bota pingando barro no piso que a mãe mantinha limpo a vida inteira. Olhou para o irmão, olhou para o telefone, olhou para a porta. Eu vou procurar. Procurar onde, Lucas? A cidade inteira já sabe. Se alguém tivesse visto, já tinha falado. Então, eu vou procurar onde ninguém olhou. Lucas saiu pela mesma porta que entrou. Dona Zefa ouviu o carro dele ligar no quintal. O barulho do motor sumiu na estrada de terra. Dona Zefa tirou a panela do fogo. Desligou o fogão. Saiu da cozinha pela porta dos fundos. Sentou no banco de cimento onde Osvaldo sentava todo fim de tarde. Olhou para o pasto escuro, para as mangueiras, para o céu cheio de estrela que Conceição gostava de contar. E pela primeira vez em 30 anos, Dona Zefa chorou na casa dos outros, porque ela sabia onde Osvaldo estava, sabia o que ele estava fazendo, e sabia que a resposta que ele ia encontrar era a mesma que ela já sabia fazia tempo. Na praça, Osvaldo deitou no banco. Seu Bira já tinha ido embora. A marmita vazia estava do lado dele. O céu estava cheio de estrela. Osvaldo não contou. Conceição não estava ali para contar junto, mas pensou nela. Pensou no que ela diria se pudesse ver os filhos agora. Conceição sempre via o melhor nas pessoas, sempre encontrava a parte boa. Osvaldo não tinha essa habilidade. Via o que via, e o que viu naquele dia doeu mais do que qualquer noite no banco duro da praça. Fechou os olhos. O pastel de queijo de seu Bira, o café forte, o arroz com ovo dividido na tampa da marmita.
Um estranho fez mais em um dia do que 2 dos seus filhos fizeram em 3 meses. Renato pediu para ele voltar, para assinar papel. Carla mandou ligar para o irmão. Nenhum dos dois perguntou onde ele estava dormindo. Nenhum dos dois perguntou se tinha comido. Nenhum dos dois disse, eu vou aí. Seu Bira nem sabia o nome dele. Dividiu o que tinha sem perguntar nada. Osvaldo pensou em Conceição. Pensou no que ela faria se recebesse aquela ligação. Conceição teria saído de casa na hora. Teria andado a pé se precisasse. Teria virado a cidade de ponta cabeça até achar. Conceição era assim. Os filhos não eram. Ou talvez um fosse. Mas o telefone de Lucas só dava caixa postal. Osvaldo virou de lado no banco. O chapéu cobria o rosto. O frio entrava pela camisa. Ainda faltava ouvir de Lucas. Dona Zefa não dormiu. Ficou a noite inteira sentada na cozinha, com a luz apagada, ouvindo os barulhos da casa. O relógio da sala batendo as horas. O vento no telhado. O cachorro do vizinho latindo longe. 30 anos naquela cozinha e ela conhecia cada som daquela casa como conhecia a própria respiração. Renato saiu depois da meia-noite. Dona Zefa ouviu o carro dele na estrada de Cascalho. Carla tinha desligado o telefone antes das 10, depois de perguntar mais uma vez sobre o testamento. Lucas não voltou. Dona Zefa fez o que prometeu a Osvaldo que não ia fazer. Prometeu que não ia contar. Prometeu que ia dizer que não sabia de nada. 30 anos de promessa cumprida. 30 anos sem abrir a boca quando não devia. Mas naquela madrugada, sozinha na cozinha escura, Dona Zefa decidiu que tinha promessa que não dava mais para manter. Levantou antes do sol. Acendeu o fogão. Fez arroz. Fez feijão. Cortou couve. Fritou ovo, colocou tudo na marmita de alumínio, a mesma marmita que usava para levar comida para o campo quando os peões trabalhavam na colheita. Colocou a colher de pau dentro, a mesma de 20 anos, a que Conceição deu para ela quando chegou na fazenda. Trocou de roupa, colocou o vestido de ir na cidade, prendeu o cabelo, saiu pela porta dos fundos. A estrada até a cidade eram 3 quilômetros. Dona Zefa andou os 3. Podia ter pedido carona, mas não queria que ninguém visse. Não queria explicar para onde ia, o que levava, por que a marmita. Passou pela farmácia. Passou pela loja de material. Passou pela frente do restaurante onde Osvaldo levava Conceição nos aniversários. Cada lugar daquele tinha uma história com a família São Joaquim. Cada parede, cada porta, cada calçada tinha alguma coisa que Osvaldo ajudou a pagar, a construir, a manter. Dona Zefa sabia disso porque era ela quem separava os envelopes de doação todo fim de ano. Era ela quem escrevia os cheques que Osvaldo assinava sem perguntar o valor. Igreja, escola, posto de saúde. Osvaldo dava porque podia, nunca porque queria nome em placa. Chegou na praça às 7h30. O sol já estava alto. Seu Bira estava no carrinho, organizando as caixas. Dona Zefa não conhecia seu Bira, mas seu Bira olhou para ela e fez um gesto com a cabeça em direção ao banco. Procurando o velho, Dona Zefa olhou para o banco. Osvaldo estava lá, deitado de lado, o chapéu amassado cobrindo o rosto, a camisa desbotada enrugada nas costas. Parecia menor do que era, parecia ter encolhido. Dona Zefa sentou no banco. Não acordou ele. Colocou a marmita no colo e esperou. Osvaldo acordou com o cheiro. Feijão da Dona Zefa tinha um cheiro que nenhum outro feijão do mundo tinha. Ela usava louro, alho queimado na banha e uma pitada de cominho que Conceição ensinou. Tirou o chapéu do rosto, viu Dona Zefa sentada do lado dele, de vestido bom, com a marmita no colo, a colher de pau dentro. Zefa, seu Osvaldo. Ficaram se olhando. Dona Zefa não pediu desculpa por ter vindo, não explicou. Abriu a marmita, tirou a colher de pau, serviu a comida na tampa e empurrou para o lado dele. Osvaldo olhou para a comida. Arroz, feijão, couve, ovo. A mesma comida de 30 anos. O mesmo cheiro. A mesma mão que fez.
Comeu devagar. Dona Zefa não comeu. Ficou olhando para o movimento da praça. Esperou ele terminar. Quando Osvaldo colocou a tampa na marmita, Dona Zefa falou. Falou baixo, sem olhar para ele, como se estivesse conversando com a praça. Renato quer vender a fazenda. Osvaldo não se mexeu. Ligou para o advogado ontem à noite. Falou em interdição. Disse que o senhor não está em condição de decidir nada. Que sumiu sem avisar, que pode ser problema de cabeça. Osvaldo sentiu o ar sair devagar. Interdição. A palavra ficou rodando na cabeça dele. Interdição. O filho queria um papel de juiz, dizendo que o pai não tinha mais capacidade de decidir sobre o que era dele. O filho que nunca cavou um buraco de cerca, que nunca acordou às 4 da manhã para vacinar bezerro, que nunca levou sol nas costas de janeiro a dezembro. Esse filho queria um carimbo dizendo que o pai estava incapaz. Osvaldo olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que levantaram cada parede daquela fazenda. As mesmas mãos que puxaram Renato do mundo quando ele nasceu, porque a parteira não chegou a tempo, e foi Osvaldo quem segurou o filho pela primeira vez, enrolou num pano de prato e colocou nos braços de Conceição. Essas mãos, incapazes. Carla concordou. Disse que apoia, disse que é o melhor para o senhor. Dona Zefa apertou a marmita no colo. As mãos enrugadas seguravam o alumínio com força. Mas o Lucas... Osvaldo olhou para ela, pela primeira vez desde que sentou naquele banco. O Lucas saiu ontem de noite procurando o senhor. Pegou o carro e saiu. Não voltou até agora. Eu liguei para o celular dele de manhã cedo. Atendeu na primeira. Estava na beira da estrada, perto do Rio das Pedras. Disse que rodou a noite inteira. Cada estrada, cada sítio, cada conhecido, perguntando se alguém tinha visto o pai. Dona Zefa virou o rosto, enxugou o olho com as costas da mão. Ele não perguntou de testamento, seu Osvaldo. Não perguntou de fazenda. Não perguntou de documento, de assinatura, de advogado. Perguntou se o senhor tinha comido. Perguntou se o senhor estava com frio. Perguntou se eu sabia do remédio de pressão. Dona Zefa parou de falar. Respirou fundo. O Lucas é o senhor de novo, seu Osvaldo. O mesmo jeito, a mesma mão. Quando ele era pequeno, a Conceição dizia que ele tinha nascido velho, que olhava para o mundo do mesmo jeito que o senhor olhava, quieto, prestando atenção, guardando tudo para dentro. A praça continuava no mesmo ritmo. Seu Bira vendia café. As crianças passavam de uniforme a caminho da escola. Um cachorro dormia debaixo do banco do outro lado. O mundo seguia como se nada estivesse acontecendo. Osvaldo olhou para as próprias mãos, as mãos que construíram tudo, calejadas, grossas, com as unhas curtas e sujas de terra, mesmo depois de semanas sem trabalhar. Mãos que cavaram poço, que levantaram parede, que plantaram cada árvore daquela fazenda. Mãos que seguraram 3 filhos recém-nascidos. Mãos que seguraram a mão de Conceição até o último minuto. O Renato veio me procurar, Zefa. Dona Zefa balançou a cabeça. Não. A Carla? Não. Osvaldo encostou as costas no banco. Olhou para o céu. Limpo. Azul. O mesmo céu de quando chegou naquela terra com um facão e uma muda de roupa. O Lucas ligou de volta, Zefa, depois que eu liguei do orelhão? O Lucas não recebeu ligação nenhuma, seu Osvaldo. O celular dele ficou sem bateria ontem de tarde. Ele estava no campo, consertando a cerca do Pasto Norte. Quando carregou o celular de noite e viu que o senhor não estava em casa, saiu procurar. Osvaldo fechou os olhos. O telefone que não atendeu. A caixa postal. Ele achou que Lucas tinha ignorado. Achou que era indiferença. Achou que era mais um filho que não se importava. Era cerca. Era trabalho. Era o filho no pasto, debaixo de sol, consertando arame com as próprias mãos porque o peão tinha faltado. Era o filho fazendo o que o pai ensinou a fazer, cuidar do que precisa ser cuidado, sem reclamar, sem esperar que alguém veja. E quando soube que o pai tinha sumido, não ligou para advogado.
Não ligou para delegado, pegou o carro e saiu, sozinho, de noite, em cada estrada de terra, em cada porteira, em cada sítio, perguntando se alguém tinha visto um velho de chapéu. Ele tá cansado, seu Osvaldo. Rodou a noite inteira. A voz dele no telefone estava quebrada, mas não parou. Disse que ia continuar procurando hoje. Osvaldo abriu os olhos. Olhou para Dona Zefa. Eu vou voltar, Zefa. Eu sei. Mas não hoje. Dona Zefa olhou para o patrão. Esperou. Amanhã eu volto. Preciso pensar no que fazer. O senhor já sabe o que fazer. Osvaldo não respondeu na hora. Ficou olhando para a praça, a igrejinha branca do outro lado, o sino que ele doou, a plaquinha de bronze que ninguém lia. 40 anos de trabalho, 40 anos plantando, construindo, acumulando. Para quê? Para um filho querer tirar tudo na base de um papel. Para outra, concordar por telefone de São Paulo, sem nem saber a cor do feijão que Dona Zefa fazia todo dia. Pensou em Conceição, no que ela faria. Conceição não gritava. Conceição não brigava. Conceição olhava nos olhos da pessoa e dizia a verdade com a voz mansa. E a verdade mansa doía mais que qualquer grito. Osvaldo olhou para Dona Zefa. Ela sustentou o olhar. 30 anos. 30 anos de café às 5 da manhã, de almoço na mesa às 11 em ponto, de silêncio compartilhado na cozinha depois que todo mundo ia dormir. Dona Zefa conhecia Osvaldo melhor que os filhos, melhor que Conceição em algumas coisas. Conhecia o orgulho dele, a teimosia, a dor que ele escondia atrás do silêncio. O que eu faço com o Renato, Zefa? Com a Carla? O senhor não precisa fazer nada com eles, seu Osvaldo. Eles já fizeram sozinhos. Osvaldo ficou quieto. Dona Zefa levantou do banco, alisou o vestido, pegou a marmita. Eu deixo a colher. Colocou a colher de pau no banco do lado de Osvaldo. A mesma colher de 20 anos. A que Conceição deu. O cabo estava liso de tanto uso, escurecido pelo tempo e pelo feijão de cada dia. A Conceição ia gostar de saber que o Lucas saiu procurar. Dona Zefa foi embora pelo mesmo caminho que veio. 3 quilômetros a pé, sem olhar para trás. Osvaldo ficou olhando ela sumir na curva da rua. O vestido bom, o passo firme, as costas retas. 60 anos e caminhava como se tivesse 30. 30 anos na casa dele, e ele nunca tinha perguntado se ela tinha família, se tinha filhos, se tinha alguém esperando em casa. Conceição sabia. Conceição sabia de tudo. Dona Zefa tinha um irmão em Goiás que não falava com ela fazia 15 anos. Não tinha filhos. A fazenda era a família dela. Osvaldo era a família dela. E ele nunca tinha dito isso para ela. Nunca tinha dito que ela era família. Osvaldo ficou no banco com a colher de pau na mão. Pesava quase nada. Uma colher. 20 anos de uso. O cheiro de feijão entranhado na madeira. Seu Bira apareceu com 2 tampinhas de café. Sentou do lado de Osvaldo. Olhou para a colher de pau. Bonita colher. É. Alguém que gosta do senhor trouxe. Osvaldo olhou para o seu Bira, o homem do carrinho de salgado que dividiu marmita com um desconhecido, que deu café sem perguntar nome, que viu uma mulher trazer comida para um velho no banco da praça e entendeu tudo sem precisar de explicação. É, seu Bira, alguém que gosta. Seu Bira tomou o café devagar, olhou para frente. Sabe, moço, eu vendo salgado aqui faz 12 anos. 12 anos nessa praça. Vejo gente todo dia. Gente que tem muito, gente que não tem nada. E eu vou te falar uma coisa. Quem tem muito quase sempre come sozinho. Chega de carro, compra, vai embora, nem olha para o lado. Quem não tem nada divide o banco, divide a conversa, divide o que sobrou. Osvaldo escutou. Não disse nada. Essa mulher que veio te trazer comida andou a pé. Eu vi ela chegando. Tava suando, vestido bom, sapato de ir na missa, marmita na mão. Veio de longe, veio porque quis. Ficaram os dois no banco tomando café, olhando a praça acordar mais um dia.
Osvaldo segurava a colher de pau com as duas mãos, do mesmo jeito que segurava o chapéu no velório de Conceição. Amanhã ele voltava. Amanhã enfrentava o que tinha que enfrentar. O portão ia abrir. Dessa vez, ia ser ele quem abria. Osvaldo chegou na fazenda antes do sol. Andou os 3 quilômetros no escuro. Conhecia o caminho de cor, cada buraco, cada curva, cada árvore. 40 anos andando a mesma estrada. Os pés sabiam o caminho antes da cabeça. O portão estava aberto. Osvaldo parou. Olhou para o portão de ferro. O mesmo portão que o empregado fechou na cara dele 2 dias antes. Estava aberto, a corrente pendurada, o cadeado solto. Lucas tinha deixado aberto. Osvaldo entrou. Os pés no cascalho não fizeram barulho. Passou pelo caminho de pedra, passou pelas mangueiras. A casa estava escura, menos a luz da varanda. Uma luz fraca, amarela, de lâmpada velha. Lucas estava na varanda, dormindo sentado no banco de madeira, com a cabeça encostada na parede. A bota ainda no pé, a camisa amassada, o chapéu no colo. Tinha olheiras fundas, as mãos estavam sujas de terra e graxa, de quem mexeu em carro e em cerca no mesmo dia. Osvaldo parou na frente do filho, ficou olhando. Lucas dormia com a boca entreaberta, a respiração pesada de quem caiu de cansaço. Tinha rodado a noite inteira procurando. Cada estrada, cada sítio, cada porteira. E quando não achou, voltou para casa e sentou na varanda, esperando. Osvaldo sentou do lado dele, devagar para não acordar. O banco rangeu. Lucas abriu os olhos, olhou para o pai. Olhou de novo. Os olhos demoraram para entender. A roupa velha, o chapéu amassado, a barba de dias. Mas as mãos. Lucas olhou para as mãos do pai. Grossas, calejadas, com a cicatriz do arame no dorso esquerdo. As mãos que ensinaram ele a fazer cerca, a tirar leite, a plantar muda. Pai? Sou eu, filho. Lucas não perguntou por quê. Não perguntou onde ele estava. Não perguntou o que aconteceu. Levantou do banco e abraçou o pai, apertado, com os braços sujos de terra e as mãos de graxa. Osvaldo sentiu o peito do filho tremendo. Lucas não chorava fazia anos. Não chorou nem no enterro da mãe. Mas ali, na varanda, às 5 da manhã, com o pai de volta, o peito tremeu. Osvaldo segurou o filho. Segurou como não segurava desde que Lucas era pequeno e tinha medo de trovão. Conceição mandava ele na cama do pai. Osvaldo colocava a mão na cabeça do menino e ficava ali até o barulho passar. O senhor comeu, pai? Osvaldo quase riu. Quase. A mesma pergunta. Sempre a mesma pergunta. Comi, filho. Ficaram na varanda até o sol nascer. Não falaram em fazenda. Não falaram em dinheiro. Lucas fez café no fogão de Dona Zefa, que ainda não tinha chegado. Trouxe 2 canecas. Tomaram juntos, olhando o pasto clarear. Renato chegou às 9 da manhã. De carro, com o advogado. O carro estacionou na frente da casa e os 2 desceram juntos. Renato de terno, sapato lustrado, pasta debaixo do braço. O advogado era um homem magro de óculos redondos que carregava uma maleta preta. Entraram pela porta da frente. Renato parou no meio da sala. O pai estava sentado na cadeira de Conceição, a cadeira de balanço que ficava perto da janela. De roupa velha, de chapéu amassado, com a colher de pau de Dona Zefa na mão. Pai, onde o senhor estava? Osvaldo olhou para o filho, olhou para o advogado, olhou para a pasta debaixo do braço. Senta, Renato. Renato sentou. O advogado ficou de pé, sem saber onde se colocar. Lucas estava encostado no batente da porta da cozinha, de braços cruzados. Carla entrou 20 minutos depois. Tinha viajado de São Paulo de madrugada. Entrou apressada, olhou para o pai na cadeira de balanço e parou. A roupa dele, o cheiro de quem dormiu na rua, a barba. Carla abriu a boca e fechou. Osvaldo esperou todo mundo se acomodar.
Dona Zefa chegou pela porta dos fundos, foi para a cozinha sem falar nada. Osvaldo ouviu o fogão acender, a panela na trempe, o feijão de todo dia. Eu sumi de propósito. A sala ficou em silêncio. Renato olhou para o advogado. Carla olhou para o chão. Vesti essa roupa. Tirei a aliança. Tirei o relógio. Saí com R$ 20 no bolso. Queria saber o que acontecia quando o dinheiro sumia. Osvaldo falou devagar, sem levantar a voz, sem raiva. A voz de quem conta um fato, como quem conta que choveu ontem. Bati no portão da minha própria casa. O empregado me mandou embora. Dormi no banco da praça. Um homem que vende salgado na feira me deu café e dividiu a marmita comigo. Nunca perguntou meu nome. Renato engoliu seco. Liguei para vocês. Disse que o pai de vocês estava doente, sem dinheiro, precisando de ajuda. Osvaldo olhou para Renato. Você me pediu para voltar, para assinar documento. Olhou para Carla. Você mandou ligar para o seu irmão. Olhou para Lucas. Você estava sem bateria. Estava no campo consertando cerca. Quando soube que eu tinha sumido, saiu de noite procurando em cada estrada. Não perguntou de papel. Perguntou se eu tinha comido. Lucas não disse nada. Olhou para o chão. Renato se levantou. A voz tremia. Pai, o senhor não entende. Eu estava preocupado. O advogado, a interdição, era para proteger o senhor, para proteger o patrimônio. Osvaldo olhou para o filho mais velho. Olhou sem raiva, sem desprezo, com a tristeza de quem vê uma coisa que já sabia, mas esperava estar errado. Proteger de quem, Renato? Renato não respondeu. Sentou de novo. O advogado fechou a maleta devagar e saiu da sala, sem que ninguém pedisse. Osvaldo tirou um envelope do bolso da camisa. Velho, amarelado com a letra de Conceição na frente. Lucas, Renato, Carla. Os nomes escritos à mão, com a caneta azul que ela usava para tudo. A sua mãe fez esse testamento comigo antes de morrer. Fizemos juntos. Ela sabia o que cada um de vocês era. Eu queria acreditar que ela estava errada. Abriu o envelope, tirou o papel, leu em voz alta. A fazenda ficava com quem trabalhava nela. Lucas recebia a terra, o gado, a casa. Dona Zefa recebia a casa da cidade, a que Osvaldo comprou para Conceição ficar perto do hospital. A casa que Carla queria para o escritório do marido. Renato e Carla recebiam o que a lei mandava, a parte legítima, nada mais, nada menos. A sua mãe escreveu uma coisa no final. Osvaldo leu devagar. A letra de Conceição era miúda, inclinada para a direita, com as letras emendadas como se as palavras tivessem pressa de sair. Para quem fica quando tudo some, fica tudo. Para quem só aparece quando tem, não sobra nada que valha a pena. Carla chorou. Renato ficou em silêncio, o tipo de silêncio que não é calma. É o barulho de alguém entendendo uma coisa que não tem volta. Lucas levantou e foi para a cozinha. Dona Zefa estava no fogão. Ele parou do lado dela e ficou ali, sem falar nada, olhando o feijão ferver. Dona Zefa colocou a mão no braço dele. O gesto de quem cuida, o gesto de sempre. Osvaldo se levantou da cadeira de Conceição. Foi até a porta da frente. Abriu. A luz da manhã entrou na sala. O caminho de pedra brilhava com o orvalho. As mangueiras faziam sombra no pasto. O portão de ferro estava aberto, como Lucas tinha deixado. Osvaldo desceu os degraus da varanda, caminhou até o portão, colocou a mão no ferro, o mesmo ferro que mandou forjar em 98, que o empregado fechou na cara dele, que Lucas deixou aberto a noite inteira esperando. Do bolso, tirou a colher de pau de Dona Zefa, a mesma de 20 anos. O cabo liso, escurecido pelo tempo. Cheirava a feijão, cheirava a cominho, cheirava a Conceição. Osvaldo colocou a colher no bolso de volta. Olhou para o caminho de pedra que ele colocou com as próprias mãos. O portão estava aberto, sempre esteve.